estou a recuperar, e agradecer também o apoio de todos e de todas por esses dias. Tenho fé que, com a ajuda de Deus, rapidamente eu voltarei a estar recomposto. Este é um momento que é aquilo que todos sabem, mas entretanto cá estamos recuperando, e agradecemos de fundo do coração a todas e a todos que têm se preocupado com o nosso estado de saúde, que têm de uma ou de outra forma nos concedido apoio. Temos fé que juntos somos mais fortes. Obrigado. Pela primeira vez em 12 anos de existência do Pontos de Vista, sou obrigado a iniciar este programa a falar de um drama de um colega e não dos temas que nós elegemos para falar deles no dia a dia. Um colega que foi raptado e violentado física e moralmente, raptado e agredido unicamente por dizer aquilo que ele pensa. Queremos construir um país com base em mentiras, em unanimismo. Há 2 anos foi o professor José Macuano, esta semana foi o Conhecimento de Salem. Quem será o próximo? Esta cadeira que nós vemos lá no fundo está vazia porque alguém quis que ela ficasse vazia. E para contentamento então dessa pessoa deixámos-la vazia. Ele sim não está connosco precisamente porque essa pessoa assim não quis. Boa noite. Tomás, introduzo então este drama que nós vivemos esta semana. No meu caso, nem parece a segunda vez que eu tenho que vir aqui falar de um colega meu que foi violentado porque tem ideias próprias. Queria ouvir, Tomás, como é que viveu esta situação? Boa noite. Naturalmente que vi esta situação com profunda consternação, com profundo sentimento de repúdio e repulsa, porque certamente Moçambique não é isto. Certamente não é este o caminho que Moçambique quer. E certamente não vai ser por este caminho que este país vai progredir. Não faz qualquer sentido. Não acolhe, seja em que circunstância for, o ato em que se atenta contra a vida de uma pessoa pelo simples fato de exprimir opiniões na esfera pública sobre assuntos de interesse público. O ataque a Ercílio de Salema se constitui uma violação ao seu direito à vida e integridade física, antes de mais nada, é, sobretudo, o ataque à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa. São 2 direitos fundamentais da nossa Constituição da República, que abrem até o capítulo 2º da nossa Constituição da República sobre direitos, deveres e liberdades fundamentais. Quando falamos de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, não estamos a falar de direitos subjetivos, isto é, direitos pessoais do cidadão, apenas. Falamos de institutos democráticos, falamos de pilares sobre os quais assenta o edifício democrático. E, portanto, o ataque a quem exerça esses direitos é ataque a estes pilares da democracia moçambicana. Não haverá partido político algum que vai subsistir sem liberdade de expressão, porque não poderá exprimir na esfera pública suas ideias. Não haverá bancada alguma no Parlamento que vai subsistir se não poder exprimir os seus argumentos livremente. E, portanto, é esta instituição democrática que é atacada. São as fundações do regime democrático que são atacadas. É por isso mesmo que nos provoca
profunda indignação, porque, repetimos, excede o simples ataque a uma pessoa, ainda que este, por sua vez, seja atentado ao direito à vida do cidadão. Então, não há, nem pode haver, em parte alguma do mundo, justificação, seja em que for circunstância, para que alguém seja fisicamente atingido porque disse o que disse. E se for essa razão, se um cidadão, em algum momento, disser o que disser, e o que disser ofender alguém, está aí a lei. A lei prevê o que se chama crimes de abuso de liberdade de imprensa. E o tribunal está aí para julgar ofensas cometidas por seja quem for através da imprensa. Não se confunde a mensagem com o mensageiro. E, portanto, é profundamente condenável e inaceitável que as pessoas reajam às ideias uns dos outros recorrendo à força física. Chama-se isso barbárie. E não é isso que Moçambique quer. Minha primeira reação, Jeremias, é nestes termos. Mas este é o segundo ataque, mais ou menos em moldes semelhantes, que acontece com um comentador aqui do Pontos de Vista. Há 2 anos foi o professor José Macuan, agora é o Ursinho Salema. Há 2 anos tentou-se construir uma série de teorias à volta de eventuais causas que poderiam estar associadas ao rapto do professor José Macuan e consequente baleamento dele. Desta vez, portanto, temos o Ursinho Salema, mais ou menos o modus operandi é semelhante, com tanta coincidência, portanto, na forma de atuação. Será a tese de que, bom, é por outras razões de ordem pessoal que essas pessoas são atacadas, ou seja, a presunção de que é pelas suas ideias veiculadas neste programa acaba por assumir, digamos, um papel, digamos, de relevância face a isto. Não sei como é que o Tomás olha para este comentário nos leva para um outro ponto fundamental de todo este tipo de atos. É o papel das instituições do Estado, responsáveis por esclarecer crimes na nossa sociedade, exatamente para que, tão depressa quanto possível, se eliminem especulações, se eliminem versões populares e seja colocada na esfera pública informação fundada na investigação científica por quem de direito. O fato de que, no caso do professor José Macuan, que foi em 2016, no mês de maio, o fato de, até agora, não ter havido qualquer informação por quem investiga sobre as motivações e os autores materiais e ou morais deste ato não ter sido publicado, torna legítima qualquer especulação. E mais do que isso, o fato de não haver qualquer informação sobre quem investiga sobre esses crimes torna os autores impunes e, portanto, dá-se prêmio à impunidade. Como quem diz, já houve 2 casos, nunca ninguém foi levado a tribunal, porque aqui eu vou ter medo de cometer também o mesmo ato? E, portanto, o papel das instituições de pesquisa e de investigação de crimes é aqui chamado à colação como sendo, de forma indireta, o seu silêncio, o seu mutismo, a sua apatia pode ser interpretada como prêmio aos perpetradores de tais atos. E, portanto, há aqui um apelo veemente para que, finalmente, as instituições de pesquisa, de investigação, tragam a público, tão depressa quanto possível, a verdade desses factos, para que se eliminem as especulações, algumas até muito insidiosas, que quase que dão culpa às vítimas,
porque não há informação de quem o Estado investiu de poderes e recursos para investigar e trazer a verdade ao público. E, portanto, fica aqui este apelo. Mas já ouvimos pronunciamentos de figuras políticas no nosso país, o Primeiro-Ministro fez-lo ao nível do Parlamento, a Presidente da Assembleia também o fez ao nível do Parlamento, posteriormente o Primeiro-Ministro visitou o recinto de Salema, várias entidades políticas tiveram este pronunciamento, mas falta o chamado quid, relativamente a toda esta questão. Politicamente há posicionamentos de engajamento no sentido de resolução, mas basta passar alguns dias, tudo isto volta à mesma situação do ponto de vista de esquecimento. Não encontramos, ao nível das instituições que o Tomás aqui mencionava, o mesmo engajamento. Quem vela pela legalidade é o Ministério Público, coadjuvado pela polícia, no caso da Polícia de Investigação Criminal. Da polícia ouvimos as declarações de circunstância. Quase apetece dizer que cada vez que acontecia alguma coisa, a polícia pediu uma gravação a uma televisão, meter aquilo, escusa-se de colocar um porta-voz, porque vai dizer exatamente a mesma coisa. E pergunto-lhe se este nexo entre os pronunciamentos políticos e as ações das instituições, como é que se pode assegurar que há de facto ações concretas em que sentimos que as instituições, o Ministério Público, quando vê um crime destes que mexe com os pilares fundacionais de um Estado de direito democrático, era, portanto, suposto que ao mais alto nível tivéssemos esta intervenção das instituições. Sim. E, no entanto, não sentimos isso. Para já, reconhecer que vozes do nosso poder de Estado apareceram em público condenando de forma veemente este ato ignóbil. O Primeiro-Ministro, o Presidente da Assembleia da República, o Primeiro-Ministro falou em nome do chefe do Estado, o Presidente Filipe Nyusi. Já isso em si mesmo é um facto muito importante. Mas não restam dúvidas que a ação de quem investiga e que deve encontrar os culpados e os levar a tribunal, essa é que vai dar conteúdo substantivo à posição política dos nossos dirigentes. A função primeira do Estado moderno, função número 1, garantir a segurança dos cidadãos. Primeira função do Estado, não há outra antes dessa. Depois, claro, a justiça e o bem-estar. E se o Estado der sinais de que é titubeante em garantir o primeiro dever que ele tem, então todos os outros podem desmoronar em termos de credibilidade pública. E não há como nos eximirmos de pedir que este dever do Estado seja cumprido. E repetimos, neste caso, não é só atentado à vida de alguém, é atentado aos pilares da democracia moçambicana. Por isso que direitos humanos como liberdade de expressão, liberdade de imprensa, são direitos na natureza internacional, tem tutela internacional, das Nações Unidas, na Carta Africana. Por isso que as consequências de ataque a estes direitos ultrapassam o nosso país, ultrapassam a fronteira nacional. Quando falamos todos os anos de índices de governação, que saem em muitos relatórios do Moi Ibrahim, do PNUD e de outras instâncias, quer dizer que somos vistos pelo mundo através destes direitos. E há consequência nos índices, não é só um relatório que sai, que tem implicações até econômicas. A forma como os parceiros de Moçambique olham para o país baseia-se em direitos humanos. A União Europeia não tem outro critério senão direitos humanos. E, portanto, estes relatórios de índice de desenvolvimento humano, índice democrático e direitos humanos têm implicações econômicas reais na nossa economia. Há pouco tempo, a organização Human Rights Watch publicou um relatório sobre direitos humanos violados nos últimos 3 ou 4 anos, incluindo durante as escaramuças militares em que a Renamo, por exemplo, incendiou ou atacou machimbombos civis e que houve outros raptos de pessoas. E diz a Human Rights Watch, nós recomendamos
aos parceiros de Moçambique para reverem a sua ajuda ao país se estes crimes não são esclarecidos. Aí está a indicação das consequências econômicas sobre o país. Não é só sobre o indivíduo que é baleado, é a sua família, é sobre a nação moçambicana. É preciso que quem investiga isso esteja com isso consciente de que é o país que está em causa a sua reputação. Moçambique, hoje em dia, não tem uma imagem invejosa por aí fora. Isso é sabido por todos nós. O mundo olha para nós nos dias que correm com muita suspeita, muita suspeição, com desconfiança. Basta mais uma gota de água para aqueles que não confiam no país dizer assim: estão a ver, nós dizemos, este país não merece confiança. Lá está mais um caso. Digo isto para dizer o seguinte: estes crimes afetam a imagem do nosso Estado, afetam a posição dos doadores, a posição dos parceiros de cooperação, porque tem implicações, não podemos ter dúvidas. Logo no dia seguinte a este atentado, recebemos telefonemas de várias partes do mundo, de instituições públicas internacionais que queriam saber o que é que se passou, e isto já consta em relatórios internacionais que vão, uma vez mais, colocar uma mancha no nosso Estado. Então, creio que os autores materiais, os que baleiam, os que prendem, os que torturam, não têm dimensão do que estão a fazer em termos das consequências. Mas o nosso Estado, quem investiga, deve fazê-lo sabendo que é uma questão da nação moçambicana em causa, porque esses crimes são crimes que o mundo segue com muita atenção e os coloca nos relatórios. Mais tarde ou mais cedo pede contas ao nosso governo em fóruns internacionais e se refletem na predisposição dos parceiros de cooperação para apoiar o nosso país em função de direitos humanos violados. Mas o nosso Estado fez um assinalável investimento no seu aparelho repressivo nos últimos anos, transformou a PIC em Cernic, um serviço, portanto, que é um serviço de investigação criminal, o que é expectável que este Cernic tenha uma capacidade, pelo menos, melhor do que tinha a PIC. Quando falava de um investimento feito no seu aparelho repressivo, temos câmaras espalhadas pela cidade. Há uma base de investigação hoje muito melhor, tanto do ponto de vista de bases, muito melhor do que há alguns anos, o que aumenta as responsabilidades do ponto de vista das instituições de muito rapidamente nos trazer a verdade sobre este facto, até de uma forma partilhada. Há um exemplo muito recente que aconteceu no Brasil, foi o assassinato de uma vereadora, de uma deputada Sim. estadual. Isso foi há 2 semanas. E via na Globo a exibição das imagens de vídeo captadas nas ruas. A polícia forneceu as televisões até para ajudar nas pistas, na indicação das pistas, do movimento das viaturas suspeitas, que cria uma galvanização dos próprios, criou uma linha de denúncias para quem visse aquele tipo de veículos. Então, são mecanismos que hoje em dia os Estados, com o desenvolvimento tecnológico, colocam mão para um maior envolvimento. Portanto, primeiro, colocam os cidadãos a par do que é que está a ser feito e os colocam, sobretudo, a contribuírem para o esclarecimento e para trazer a verdade material. É que sim, isso é muito importante tratando-se de crimes desta natureza. Sem querer relativizar a vida humana que tem o mesmo valor, se alguém é assassinado por ladrões que assaltam a sua casa, ele também perdeu a vida ou ficou ferido, e nessa medida o crime de homicídio tem as mesmas implicações. Mas politicamente é diferente de quem esteja na rua e aparentemente é assaltado, agredido porque exprimiu opiniões. Politicamente, os dois crimes têm dimensões diferentes para as implicações que o último crime tem na imagem de um Estado democrático. Isso leva a que, preferencialmente, as instâncias de investigação que mencionou o Jeremias se concentrem
com muito mais pujança, com muito mais recursos, com muito mais peritagem sobre o último crime, porque é um crime que interessa ao Estado em termos de imagem política da nação. E, portanto, se nós temos todo este... pode ajudar a chegar aos tentáculos de muitos dos crimes que nós temos. Exatamente. E, portanto, se nós temos toda essa possibilidade tecnológica que o Jeremias menciona, é de esperar que quem tem direito mobilize o melhor que tem para que se concentre nestas investigações e, tão depressa quanto possível, o Estado mostre que não tolera, porque sente que estes crimes colocam, repito, em causa as bases do sistema democrático. Esse aqui é o ponto que queremos aqui sublinhar. Então, se temos tantos recursos, como Jeremias menciona, é de esperar que estes recursos, por parte de quem tem direito, os concentre, em particular, sobre este tipo de casos, pelo seu impacto, repito, internacional e o seu impacto na imagem do país e da sua cooperação com o mundo. Nós não estamos numa ilha, pelo contrário, somos muito vulneráveis a externalidades e qualquer sinal que piore o nosso quadro exterior deve ser evitado, porque realmente só pode prejudicar a nação como um todo. Daí mesmo que se justifica o clamor e a indignação. E eu aqui queria, em particular, esperar do Parlamento também uma ação um pouco mais vigorosa no apelo a quem investiga para investigar. Eu me lembro, quando foi do caso do desfalque do Banco Comercial, do BCM, dos famosos 14 milhões do BCM, lembro-me que no Parlamento houve vozes que não se cansaram e toda oportunidade usaram para pressionar a PGR, o Ministério Público, a investigar o caso e levar os prevaricadores ao tribunal. As vozes dos deputados, Dr. Enéas Comichi, Dr. Todé Tunguana, usavam até os tempos antes da agenda do dia para exprimirem com veemência que é preciso que os crimes sejam investigados e os culpados levados ao tribunal. Aí o Parlamento marcou uma posição forte neste caso e o povo não se esqueceu desse intervencionismo do Parlamento sobre este caso do BCM. Esperamos que estes crimes, houve a morte do professor Sestac, o ataque a uma morte do deputado, o Conselho do Estado, Jeremias Pondeca, o ataque ao professor Macuane, esperamos que o Parlamento se pronuncie de forma veemente para que mostre que, de facto, estão em casa alicerces da democracia moçambicana que estão a ser atacados, e não apenas pessoas individuais como tais, ainda que o ataque à vida também seja condenável. Não, eu insisto na questão da investigação, porque, por causa desses elementos que o Tomás está aqui a levantar, que está subjacente, portanto, este ataque está para além da pessoa, sim, por causa dos valores que ele personificava enquanto comentador público. Portanto, a necessidade do Estado de mobilizar todos os seus melhores recursos. E a primeira coisa que salta à vista é que hoje é domingo, o ataque já foi terça-feira. Esperava eu pessoalmente que todas aquelas pessoas que estavam ao redor do Cine Salema fossem ouvidas pelo Estado. Portanto, cada uma delas pode fornecer ali alguns elementos, ainda que residual, que conectados podem depois dar alguma pista. Pelo menos aquilo que é a minha ideia de investigação. E vejo com alguma perplexidade que eu, por exemplo, que trabalhava com ele, que não fui ouvido pela polícia. Acredito que o Tomás também não foi ouvido. Estes elementos, portanto, pelo menos a mim me criam alguma preocupação relativamente à forma como a própria investigação está a ser conduzida. Bom, a princípio nós devíamos acreditar que quem investiga tem os seus próprios métodos e critérios, escolhe o que quer escolher e vai chegar a uma conclusão factualmente sustentável. Mas por que é que nós não acreditamos nisto? É porque há casos antecedentes que não estão a ser esclarecidos. Nossa. Então, isso nos cria dúvidas legítimas sobre se este será ou não será esclarecido. Porque não há antecedentes que nos acalmem, que nos acalentem,
que nos digam, não, fiquem calmos que isto será esclarecido. Por quê? Porque há antecedentes que não nos mostram, não nos dão este encorajamento. Então, de forma legítima, suspeitamos que pode ser que este caso também não seja devidamente investigado. E isso, repito, vai ser um prémio à impunidade, e vai ser uma glorificação ao crime que vai triunfar sobre a liberdade. O que, repito, não é isso que Moçambique quer, não é isso que Moçambique é, nem é Moçambique que aspira a essa imagem de um país onde qualquer um que não goste do que o outro disse pode pessoalmente ou através de terceiros encomendar que aquilo que falou seja eliminado fisicamente. Certamente que não é este país que nós queremos, não é. Mas que marca que acha que pode ou vai deixar deste grave incidente? Além das consequências ao nível da imagem, não só da imagem do Estado, mas mesmo ao nível do diálogo político externo do nosso Estado, há a consequência imediata sobre a classe das pessoas que exprimem opinião na esfera pública, o efeito de intimidação. Esse efeito é inevitável. As pessoas sentem-se intimidadas. Se hoje em dia é o jornalista ou o comentador a quem se impõe silêncio e ele, a partir dali, fica a vigiar-se, chama-se isso autocensura, amanhã vai ser qualquer um de nós num café que para falar terá que olhar à volta para ver se fala ou não fala no café. Depois do café, em sua própria casa, há de olhar para os lados para ver se fala ou não fala. Chama-se isso Estado policial. Não é isto que Moçambique quer, nem é isso porque que os que foram lutar pela nossa independência queriam. Não é certamente isso que eles queriam, os nossos libertadores queriam um Moçambique livre, onde as pessoas de facto estejam confortados consigo próprios e possam, em liberdade e em paz, exprimir opiniões na esfera pública de forma honesta e sempre que houver contradições, estas se resolvam dialogando. Penso que é esta a missão, no fim do dia, que nos transmite o presidente Filipe Nyusi, quando coloca a vida dele mesmo em risco, indo até o mato da Gorongosa para falar com o Takama. A ideia de que este país é um país de diálogo, nem um país de violência. E, portanto, não se admite que quem não concorde comigo entenda que a forma de encontrar paz é eliminar a pessoa. Não é isso. Não é essa a mensagem de Moçambique que nós queremos. Certamente que não é essa. E, portanto, a consequência que existe agora, imediatamente, é intimidação à liberdade de expressão. Intimidação aos jornalistas que vão acentuar a autocensura porque receiam a sua própria vida, receiam até perder posto de trabalho, eventualmente, e isso é uma perda importante da democracia moçambicana, é uma perda à imagem do país, porque se calhar podíamos fazer uma experiência, Jeremias, se diria que um dia só, as televisões, as rádios, os jornais todos fechem, um dia só. Iremos ver que país teremos. Pois. Um país às escuras, sem sequer uma estrela. Se um dia isso for experimentado, todo mundo iria entender o papel da mídia na sociedade moderna. Só um dia fechar tudo, televisão, rádio e jornais. A gente sai para casa, não sabe, não vê, não ouve nada. Para vermos como é que seria Moçambique. Se era esse Moçambique com que sonham os que acham que não pode haver liberdade de expressão no seu país. Mas ouvimos de algumas vozes ataques direcionados à própria televisão, à STV. Houve até um conhecido académico que chegou a insinuar que a STV é que estava por detrás dos ataques, orquestrando-os para ter audiência. Que comentário lhe merece? Com todo o respeito, não creio que tais insinuações mereçam atenção do público. Estamos falando de um assunto grave que tem a ver com a imagem do país, tem a ver com liberdades fundamentais, tem a ver com a democracia moçambicana. Não estamos a falar de algo que se possa confundir com cabotinice, com
com jogos de expressões ou mesmo com tentativa de brilho político. Penso que este caso ultrapassa este tipo de jogos de expressão ou de procura de brilho político. Eu penso que, para já, há uma vida humana que está em perigo, o nosso sentimento de dignidade humana. Se nós todos temos essa ideia de dignidade humana, deveríamos nos abster de comentários jocosos, descontextualizados, porque realmente não é por aí que nos vamos ajudar a conviver e a debater matérias em liberdade e em paz. Não é por aí. Eu acho que esse tipo de comentários, com todo o respeito pela opinião alheia, não ajudam em nada a nos despertar para o perigo que existe se este tipo de situações não for travada imediatamente. Se este tipo de situações não for bloqueada para sempre, e se o Estado não aparecer em todo o seu vigor, dizer o seguinte: este Estado é de direito democrático, pluralismo de opinião, liberdade de imprensa e de expressão são pilares fundamentais e, portanto, esse Estado os defende. É isso que é mais importante. Então, eu desqualifico esses comentários, Jeremias. Digo que não merecem o nosso comentário porque não trazem nenhum valor ao debate. Mas, que mensagem gostaria de deixar aqui ao Salema, que não está conosco, que vai estar durante vários meses neste processo? Como muitas pessoas sabem, eu trabalho com o Iricínio Salema há mais de 15 anos. Fomos colegas desde o MISA Moçambique, que eu presidi durante 2 mandatos, e trabalhei lá com o Iricínio, com ele como oficial de comunicação e pesquisa. Trabalhamos juntos intensamente em torno do direito à informação, a proposta de lei de direito à informação no Parlamento moçambicano, desde 2005 até quando a lei foi aprovada em 2014, estivemos juntos. Ele deixou o MISA, eu também deixei o MISA, mas nunca deixamos o projeto de direito à informação. Ele, quando foi para a IBIS, ainda teve mais recursos para apoiar o processo da lei de direito à informação, e eu, do meu lado, onde eu trabalhava, no PNUD, na Unesco, continuei com a batalha, até que em 2014 festejamos a aprovação da lei do direito à informação por consenso do nosso Parlamento. Então, é uma pessoa com quem eu trabalho há muitos anos, conheço o seu espírito combativo, de ativista, de liberdade de expressão e de imprensa, e, portanto, é alguém que eu respeito por essa via e conheço, como já descrevi aqui, trabalhei com ele há mais de 15 anos. O que eu posso desejar é que ele realmente recupere tão depressa quanto possível e volte ao seu lugar neste programa, porque a liberdade deve vencer a barbárie, sempre. Tomado. As instituições, em particular, que têm este caso em mãos, qual é a mensagem que deixa, até pelos antecedentes que nós temos de casos semelhantes? O meu apelo quero repetir a perspectiva do Estado, o interesse do Estado nesses crimes. A ideia de que esses ataques são ataques a institutos, a pilares fundamentais do regime democrático moçambicano. Nessa medida, são crimes com um valor político singular e, por isso mesmo, devem preocupar de forma particular o nosso Estado, porque contribuem para a imagem boa ou má do nosso Estado, dentro do país primeiro e também fora. E esse impacto não é só ao nível do discurso dos relatórios, é o impacto mesmo econômico, porque esses factos, repito, são contidos nos relatórios de análise contextual do país por parte dos nossos parceiros. E eles vão nos fazer o rating, incluindo essas questões de direitos humanos. E a partir daí decidem o montante e as condições com que conosco se relacionam como cooperantes de Moçambique. Então, é de esperar que quem quer que seja que investigue todo o nosso Estado tenha a dimensão que eu estou aqui a mencionar. Não só a dimensão dos indivíduos atacados,
mas a dimensão do valor que o seu exercício público representa e que é atacado e que isso pode implicar para o nosso Estado como Estado, e não só para a família das vítimas, que obviamente merecem a nossa solidariedade, mas é uma dimensão de Estado que eu quero sublinhar. Portanto, esperar que... É claro que os que perpetuam estes ataques não têm noção da dimensão do Estado, do que estão a fazer. Se têm, não estão muito preocupados com isso, mas quem investiga, que é o Estado, tem essa dimensão. E sabe que, ao investigar, está a proteger o Estado, porque está a dar elementos para o Estado, através dos seus órgãos, dizer o seguinte: nós não toleramos isto porque sabemos que isto prejudica a nação moçambicana. É isso que eu espero que aconteça, Jeremias. Muito bem. Este era um tema que certamente não queríamos debatê-lo aqui no programa. Se o debatemos, que alguma coisa de errado existe no nosso Estado. Queria terminar repetindo aquilo que disse no início do programa. Se queremos construir um Estado baseado no unanimismo e no medo, acho que estamos num bom caminho. Mas, boa noite. Boa noite. Vamos terminar por aqui. Boa noite.